Bom, eu queria agradecer o comando de greve pelo convite, dizer que a gente está aqui também apoiando nessa greve pela vida dos profissionais trabalhadores da educação do município de São Paulo. E aí a minha presença aqui, além de apoio, claro, à greve aos trabalhadores e às entidades da educação do município de São Paulo, é falar sobre um estudo que nós realizamos, a REPU, a Rede Escola Pública Universidade, que já tem 5 anos, é formada por docentes das universidades públicas de São Paulo, em nível federal e estadual, eu em Guarulhos, né, na Unifesp, no campus Guarulhos, no campus de Humanidades, e outros colegas. Vou citar aqui professora Márcia Giacomini, também de Guarulhos, professor Fernando Cássio, da Federal do ABC, Leonardo Kroschik, do Instituto Federal de São Paulo, que participaram dessa pesquisa, a professora Ana Corte, também a professora Maria Carla Corrochano, da UFSCar. Então, a minha ideia aqui é mostrar para vocês o que a gente fez, né? Que a gente é uma rede que tem também professores da rede estadual e da rede municipal que integram a REPU, e a gente acabou uma pesquisa de 2 anos sobre a política educacional no estado de São Paulo, uma pesquisa grande, financiada pela FAPESP, com 90 pesquisadores, então foi uma pesquisa muito importante e muito profunda, e a gente, nesse processo, já tinha feito diversos pedidos de lei de acesso à informação, de dados para a SEDUC, no caso estadual. Aí, quando eu falo a SEDUC aqui, entendam que a gente está falando da rede estadual, mas eu vou fazer paralelos com a rede estadual, com a rede municipal também. E esses dados, a gente já sabia que a gente tinha dificuldade de obter esses dados. Então, quando a gente soube do retorno presencial na rede estadual, a gente achou por bem começar um monitoramento independente, feito pela REPU. Para isso, a gente contou com o apoio de 13 subsedes da PUESP, então, militantes e professores e não docentes também voluntários toparam montar uma cadeia de monitoramento em que a gente tentou coletar dados das escolas que diferenciavam quem eram casos suspeitos, quais eram os casos confirmados e quais eram os óbitos. Então, a gente fez esse monitoramento e agora eu quero apresentar para vocês o resultado, porque uma questão que eu quero responder aqui para vocês é que, em grande medida, as pessoas têm visto as pessoas nas suas redes de amizade, familiares, adoecerem, virem a óbito, e, ao mesmo tempo, o governo do estado e também a prefeitura de São Paulo vem a público dizer que as escolas são mais seguras do que qualquer outro lugar no estado de São Paulo. E a nossa vivência, a nossa experiência, inclusive tendo que fazer velórios e enterros de parentes nossos, diz exatamente o contrário. E aí a nossa pesquisa tenta explicar por que a nossa vivência e o que os governos do estado de São Paulo dizem não bate uma coisa com a outra. Então, a nossa ideia aqui, a minha tentativa aqui é tentar explicar isso. Algumas coisas eu vou passar mais rapidamente, e aí depois, se ficar dúvida, vocês falam lá na frente, tá bem? Eu vou projetar aqui, vocês vão me dizer se está tudo bem, vocês estão vendo direitinho, porque depois que eu projeto, eu não vejo mais vocês. Está aparecendo. Tá. Então, ótimo. Então, esse é o monitoramento, né, de casos de Covid no estado de São Paulo, que nós fizemos. Eu vou passar esses 3 momentos, os números irrealistas do boletim da SEDUC, o processo de restrição e o resultado do monitoramento, que é o que mais interessa para nós. Mas essa questão da restrição dos dados também é bastante importante. O que acontece, né? A gente já estava realizando o monitoramento, eu vou falar um pouquinho mais de detalhe como é que a gente fez esse monitoramento, quando saiu o primeiro boletim médico da educação, que foi elaborado pela SEDUC por uma comissão médica de educação. Uma coisa importante aqui para falar é o seguinte: o estado de São Paulo tem um centro de contingenciamento da Covid-19, mas a SEDUC criou uma comissão médica para chamar de sua. Então, os médicos não são médicos do centro de contingenciamento, mas eles chamaram médicos especificamente para uma comissão médica da educação.
E aí, o que a gente teve nesse boletim foi essa conclusão, né, de que a incidência notificada pelas escolas públicas e privadas foi 33 menor do que a do Estado. Significa o seguinte: se você morar dentro da escola, você tem 33 vezes menos chance de pegar Covid do que se você estiver em qualquer outro lugar do Estado. O que parece um dado um pouco estranho, certo? Mas essa é a conclusão a que eles chegam. E ainda, além dessa conclusão, eles dizem o seguinte: que a frequência presencial nas escolas não parece contribuir de maneira significativa para a transmissão comunitária, ou seja, é como se a escola e a comunidade, a escola, o território, não tivesse conexão, né? Não importa se os casos explodem no município, parece que na escola não acontece o mesmo. E se você vai para a escola, isso não incide sobre o contágio no município, né? Então, eles chegam à conclusão de que o espaço escolar pode configurar um ambiente mais seguro do que os outros, se for considerada a chance de contaminação pela Covid-19. Então, essa foi a conclusão a que a SEDUC chegou, e é isso que o secretário de Educação, Rosselli, continua dizendo. E, além disso, eles se apoiam em um dos estudos que eu vou comentar depois, mais para frente, se der tempo, dizendo que no estado de São Paulo, quando as escolas reabriram em outubro, foi feito um estudo por alguns pesquisadores na Alemanha, dizendo que quando reabriu as escolas em outubro, nos municípios em que elas foram reabertas, não teve maior incidência de Covid-19 do que nos municípios que as escolas não abriram. Então, no município que a escola abriu, não aumentou o índice de transmissão e de contaminação. E nas escolas, nos municípios que não abriram, também não. Então, não é porque abriu escola que as pessoas se contaminaram. Então, ele usa esse estudo e ele usa o boletim do SEDUC. Mas o que o boletim da SEDUC fez? Ele fez o seguinte: o denominador é a população total escolar. Então, o que eles usaram, né? O número total, bom, assim você deveria fazer, né? O número da população em risco, né? Ou seja, a população em risco é diferente da população total da escola, certo? E o numerador é o total de notificações de casos confirmados entre docentes, servidores e estudantes das redes municipal, estadual e privada. Então, foi isso que foi usado, tá? Então, para fazer o cálculo do coeficiente de incidência da SEDUC. Então, esse número aqui, ele vai ser olhado a partir de 100 mil habitantes. Então, qual é o número de contágio nas escolas para cada 100 mil habitantes? Só que como foi que eles fizeram isso? Eles pegaram o denominador e superestimaram o denominador, porque eles estão considerando como comunidade, entre fevereiro e março de 2021, todas as pessoas da comunidade escolar, ou seja, estudante, professor, funcionário, todo mundo, certo? Das escolas estaduais, municipais e privadas. Só que a gente sabe que a frequência nas escolas foi muito menor do que 100%. Na verdade, ela estava limitada a 35%. Eles, não felizes em não usar 35%, eles usaram o número total, eles usaram 100 milhões de pessoas como denominador. E a gente sabe também que muitos professores, além esse número de 35%, ele já seria bastante significativo se ele não fosse usado o número total, mas a gente também sabe que em muitas escolas esse número não chegou, não foi atingido, os 35%, foi muito menos do que isso. Além disso, professores e funcionários também não voltaram na sua totalidade, porque por muitos são grupos de risco mais propensos à Covid-19, aos casos graves, que são os maiores de 60 anos, com comorbidades e etc. E os numeradores foram subestimados. Então, o denominador você aumentou e o numerador você diminuiu. Por quê? Porque eles estão usando aqui para o cálculo servidores e estudantes como o total da escola. Então, é como se eles estivessem considerando que, aqui no caso, né, a gente tem 7% da população escolar é trabalhador em educação, e 93% são a população da escola, tá? Desculpa, no denominador é a população total, tá? Nas redes municipais e nas escolas particulares, aqui também tem um caso que quando você coloca aqui os casos notificados,
evidentemente que você tem uma notificação muito maior de professor do que de estudante. Então, se você considera tudo isso no mesmo bolo, sem separar qual é a notificação de contágio de professor e de estudante, você acaba distorcendo também os dados. As redes municipais e as escolas particulares não foram obrigadas a notificar os casos. Então, eles estão considerando a população do universo da pesquisa como total dos estudantes e professores, só que eles não estão considerando que parte dessa população nem foi obrigada a notificar o CIMED, que foi criado justamente para isso. Então, mistura rede municipal, estadual e privada e causa uma subnotificação de casos, porque eles não são obrigados a notificar, certo? Então, o coeficiente de incidência, ele vai lá para baixo. O que aconteceu, então? A gente, quando observou isso, né, esses problemas gravíssimos de metodologia, e que eu vou dizer para vocês, qualquer estudante de estatística 1, de qualquer curso superior brasileiro, sabe fazer essa conta, né? Ainda mais quem trabalha com epidemiologia, sabe fazer essa conta, portanto, esses erros são grosseiros. Aqui, quando a gente se deu conta disso, a gente entrou com vários pedidos de lei de acesso à informação, solicitando o seguinte: planilha contendo o número de casos suspeitos confirmados de profissionais do magistério, funcionários, gestores e trabalhadores terceirizados por unidade escolar da rede estadual de ensino e por diretoria de ensino. Qual foi a resposta? E aí a gente está falando de 2, 3 pedidos que foram até a última instância e foram respondidos de maneira evasiva, como no caso, no momento a equipe da CITEM, a Prodesp, a Comissão Médica de Educação estão mobilizados na elaboração e homologação dos indicadores do processo e resultado que farão parte do painel de monitoramento. O painel de monitoramento não foi criado, ele não está em funcionamento. Estruturado para permitir que as escolas possam acompanhar o impacto da pandemia localmente. Ou seja, os dados, então, os indicadores não foram homologados, então o boletim foi feito em cima de um dado que não foi homologado. Então, fica a primeira pergunta. A segunda: se o painel de monitoramento serve para que as comunidades possam acompanhar o impacto da pandemia localmente, significa que a gente não tem um instrumento em que a própria comunidade possa acompanhar qual é a incidência de casos na sua comunidade, certo? Então, esse é um caso grave, depois a gente pode voltar a falar sobre isso, que é, a gente começou uma campanha que é hashtag Rocieli mostre os dados. Por quê? Até hoje esses dados não são públicos. Isso diz respeito à saúde da população do estado de São Paulo, dos municípios paulistas. Então, essa é uma obrigação do governo de tornar público, e é ilegal que ele mantenha esses dados sob sigilo, porque é o que eles têm feito, né? Ou seja, eles tornam público o dado tratado à maneira da comissão médica e da SEDUC. Por fim, a gente, então, quero apresentar aqui o resultado do monitoramento. Nós fizemos o acompanhamento de 554 escolas em 29 municípios do estado, nas semanas epidemiológicas que começaram no dia 7/2, quando começaram as aulas presenciais, mais intensamente, até o dia 13 de março. Dessas 554, por questões metodológicas e de manter a coerência da seriedade da pesquisa, nós usamos os dados de apenas 299 escolas, porque foram escolas que tiveram informações consecutivas. Então, o universo de 12.500 professores e servidores desses municípios, tá? Incluído São Paulo, ok? Estou falando mais rápido aqui para dar tempo, né? Nós coletamos separadamente o que o Estado não fez, suspeitos, confirmados e óbitos, porque isso pode distorcer. Você considerar que o suspeito de uma semana é automaticamente confirmado na outra, então, e também os confirmados de uma semana pode não ter sido suspeito na semana anterior, então isso tem que ser separado. A gente usou o universo de professores de cada escola que foi estimado segundo o censo escolar de 2020, considerando a totalidade, nesse caso, de professores e funcionários, e separamos isso da população de estudantes, certo? A gente, então, está considerando que a gente está estimando que aproximadamente 35% dos professores e funcionários permaneceu em trabalho remoto, né? E o universo adotado, no nosso caso aqui, é superestimado. Por quê?
porque a gente não sabe, a gente não consegue estimar, a gente acha, né, que a gente tem um limite inferior para os coeficientes de incidência calculados. Por quê? Porque a gente não tem por conta da forma como a gente coletou os dados, ou seja, se algum professor ele foi afastado, mas ele não disse que foi por Covid, a gente não calculou, certo? Então, a gente tem ciência de que os nossos dados eles estão subestimados, tá? Ainda assim, quais foram os dados que nós obtivemos, tá? A gente pegou os dados de Covid-19 da Fundação SEAD para estimar a população adulta entre 25 e 59 anos. Então, nós não tratamos de contágio e óbitos de estudantes, só de trabalhadores da educação. Também tiramos os funcionários, os servidores, porque os dados do censo são muito imprecisos, então a gente usou apenas os dados de professores, que são dados mais precisos, para a gente ter mais segurança na pesquisa que a gente estava fazendo, tá? Então, o que a gente chegou? Chegou a esse dado aqui, tá? Esse dado vermelho são as escolas estaduais monitoradas. Então, o que a gente percebe? Que na primeira semana, a incidência entre professores entre 25 e 59 anos é 150% maior, e na última semana chega a ser 230% maior, tá? Em relação à primeira semana. O crescimento é de 138% se comparado à população, de 138%, enquanto a população de 25 e 59 anos do estado de São Paulo, o aumento foi de 81%. Então, o que a gente percebe? Entre os professores, a gente tem 2 vezes 4% a mais de chance dos professores se contaminarem na escola, de serem contaminados, do que quem não é professor, né? Ou seja, ser professor de educação gera uma situação de maior incidência de contágio. Se a gente comparar esses dados com o boletim da SEDUC, esses dados são 60 vezes maior. Por quê? Porque a SEDUC, veja, aqui, ó, é o estado de São Paulo em verde, tá? Aqui, esse azul é o boletim da Secretaria de Educação. Então, é como se na escola fosse o oásis. Então, a solução para o Covid é todo mundo correr para a escola. Porque a escola é o melhor lugar, o lugar mais seguro que existe, lá ninguém pega Covid. Eu falei que isso só seria verdade se todo mundo fosse caseiro de escola e brotasse na escola e nunca mais saísse de lá. É a única chance desse dado ser verídico. Como isso não existe, esse dado não é verídico, certo? E aí, eu quero passar aqui, porque eu acho que está acabando, né, Carlos? Para terminar, gente, eu quero só... aqui tem o caso de Osasco, mas eu não quero chamar atenção para o caso de Osasco. A gente chamou atenção no material que a gente fez, mas eu quero chamar atenção para São Miguel Paulista, tá? Porque aqui interessa para vocês. O caso de Osasco é esse azulzinho aqui que cai, tá? O verde é o do estado de São Paulo. O vermelho de todas as nossas escolas pesquisadas. E o caso de São Miguel Paulista é o em preto, que é esse que sobe. O que mais sobe, tá? Qual é a questão aqui, gente? São Miguel, qual foi a explicação que a gente teve? Por quê? Porque quem coletou esses dados foram professores e voluntários que são ou funcionários da subsede, ou porque são funcionários de escola, que coletaram os dados de incidência e óbito. O que a gente pediu para eles fazerem também? Um diário de campo. O que estava acontecendo semana a semana na escola? Se as pessoas estavam sendo testadas, se elas estavam informando a escola, se a escola estava informando a comunidade, se teve surto naquela escola. E o que a gente percebeu? São Miguel em comparação a Osasco. Osasco tomou iniciativas como afastar preventivamente quem tinha algum sintoma, mesmo que não tivesse feito testagem. Afastar todo mundo que teve contágio, mesmo que não tenha certeza de 1,5 metro, se ele é contactante ou não, que é um conceito que a Irene não usou esse nome, mas que é muito importante, que é quando a gente faz triagem e rastreamento, né? E aqui, em São Miguel, isso não aconteceu, que a pessoa está com sintoma, ela não testou, ela continua indo para a escola, né? Ou ela vai para a escola, ela não testa e ela só é afastada quando ela testou e se testou positivo. Então, o que acontece é que, quando o protocolo é falho, aumenta o caso de incidência de Covid, tá? E aí, por fim, a conclusão que interessa para nós aqui, né? Só vou voltar uma. É que a gente... a nossa amostra, então, mostra que
os resultados de incidência entre professores é 192% maior que a incidência na população estadual com a mesma faixa etária. Tá? Ou seja, a gente está expondo muito mais os professores do que todas as outras pessoas no estado de São Paulo, considerado de maneira geral. É claro que se a gente for fazer uma comparação entre professores do estado de São Paulo e enfermeiros e enfermeiras do estado de São Paulo, essa correlação seria outra, mas a gente está falando aqui da população em geral. E, por fim, a conclusão da nota é que a Secretaria de Educação e o governo do estado de São Paulo está sonegando os dados públicos para nós. O que faz, então, com que a gente tenha um rebaixamento do debate público, desinforma a população e ainda cria uma falsa sensação de segurança para os professores e profissionais da educação no momento mais crítico da pandemia. Né? Então, a primeira questão que eu coloco para nós é, para a gente poder fazer qualquer tipo de controle, e essa foi uma fala do Roscielli, que ele disse assim, como é que esse pessoal, a gente que fez a pesquisa, explica que existem casos em escolas de só uma pessoa que pegou. Se ela só tem uma pessoa que pegou Covid na escola, é porque não foi na escola que ela pegou. Essa pessoa não entende nada de contato de escola, certo? Ou seja, a gente sabe que a escola é um lugar de alto contato humano, só existe educação com contato humano, e a gente sabe os problemas de protocolo que o estado de São Paulo tem passado. É só a gente sair na rua e ver que as pessoas estão andando de bicicleta sem máscara, elas estão andando na rua sem máscara, elas vão à feira sem máscara. E por que o adolescente que faz tudo isso sem máscara, ele acha que a escola é o lugar onde ele é obrigado a usar máscara, né? Então, a gente sabe que esses estudantes vão ter contato entre si, vão ter contato com os profissionais. Então, o que a gente acha, a gente tem certeza que esse estudo conseguiu mostrar, é que a escola, ao contrário do que o governo do estado de São Paulo tem dito, não é um lugar seguro para os professores. Obrigada. Bem, gente, eu agradeço pelas perguntas e vou tentar responder todas. Bom, primeiro, gente, é o seguinte, né? Alguém falou aí, por que o Roscielli, o secretário de Educação, né, tem uma incidência, tem sucesso entre a categoria, tem gente que apoia, etc., né? E uma outra fala sobre o negacionismo também que eu quero fazer. Bom, primeiro que eu quero dizer é o seguinte, esse estudo que eu estou apresentando aqui, ele é parte de uma nota técnica que está no site da REPU, que é www.repu.com.br, lá na parte de notas técnicas, é a primeira nota que vocês vão achar lá. Lá está o estudo inteiro com todos os gráficos, explicações e tudo mais, que teve bastante repercussão nos últimos 2 dias na imprensa aí, hoje saiu também em várias revistas, saiu em site, saiu no G1, saiu no SP1, na Globo, enfim, a gente conseguiu colocar aí na mídia porque, enfim, é o que está pautado hoje, é volta de escola, Covid, etc., né? Então, é a primeira parte de um estudo. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando aparece essa disputa entre o governo Bolsonaro e o governo Dória aqui em São Paulo, em que o Dória apresenta o Bolsonaro como negacionista e ele como homem da ciência, e como o Butantan, né, a gente teve a aparição da vacina, a primeira vacina que chegou foi a Coronavac aqui em São Paulo, e aí todo mundo dizia, nossa, queria estar no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo está tratando melhor a pandemia, né? E dessa ideia que o Dória passa de que ele é o homem da ciência, de que ele tem um centro de contingenciamento que fala em nome da ciência. A questão que eu quero chamar a atenção é que negacionista não é só aquele que acha que a Terra é plana, que se tomar uma colher de vinagre com um dente de alho todo dia, vai espantar a Covid. O negacionista não é só esse, né? O negacionista também é aquele que olha para a cara de quem faz a pesquisa e não para a metodologia que aquela pesquisa utilizou, né? A nossa pesquisa foi questionada porque diz o seguinte, mas quem fez a pesquisa tem interesse. É porque foram professores filiados à PUESP que lá no campo, lá nas suas escolas, coletaram a informação. Bom, acontece que do outro lado, quem é que fez a pesquisa? Foram médicos selecionados pela SEDUC. Então, se é essa a questão, então ninguém mais pode fazer ciência. Mas isso é uma visão completamente errônea do que é ciência, né? Então, o que você tem que questionar é qual é a metodologia, qual é o tratamento dos dados, como é que esses dados vieram à tona, e eu quero chamar a atenção para o estudo que eu citei da Alemanha,
que tomou como referência o dado em outubro de que todas as crianças tinham voltado para a escola em outubro para estudar. E aí, quando você tem um universo inflado, você tem uma incidência de Covid menor. Todo mundo sabe que o que a gente teve foram 2, 3, 5, às vezes até 10 crianças em cada escola só. Porque em outubro ainda era para você fazer o acompanhamento, nem era a abertura presencial ainda. Os pesquisadores tomaram como dado uma informação dada pelo jornal. Então, o problema é a metodologia. Então, eu acho que essa é uma questão importante e o que eu quero reforçar aqui é essa parceria de muito tempo, de muita confiança e muito profunda que a rede Escola Pública Universidade tem, que são professores da universidade junto com os professores da rede e as suas comunidades que têm feito esse enfrentamento. A gente tem total confiança nesses professores e professoras que fizeram essa parceria conosco, inclusive porque se não fosse assim, se o sindicato tivesse interesse em dizer, nossa, olha como a escola está um horror, Osasco não teria reportado para nós dados que são muito menores do que outras regiões de São Paulo, certo? Então, a seriedade vem exatamente daí, a gente, inclusive, jogar luz para isso e dizer por que Osasco tem dados diferentes? Porque, por conta das escolas, não da diretoria de ensino, mas do comportamento das escolas e das comunidades em relação aos protocolos, eles seguiram os protocolos. Que a própria SEDUC colocou e que ela própria não segue. São falhos e ela mesma não segue. E eu quero chamar a atenção para o seguinte, o negacionismo do Estado de São Paulo é tal que em julho do ano passado, o Plano São Paulo dizia que na fase amarela, as escolas só poderiam voltar se os números permanecessem de contágio e de ocupação de UTIs permanecessem estáveis por 28 dias. No estado de São Paulo. Ou seja, agora a gente já passou da fase emergencial, famosa fase roxa, e as escolas estão abrindo. Então, o estado de São Paulo não segue nem os protocolos e os critérios que ele mesmo colocou em 2020, ele foi flexibilizando. Isso não é científico. Quando você tem o número de casos subindo, o número de mortes subindo e um colapso funerário chegando, com kit intubação faltando, você não flexibiliza o seu próprio critério do ano anterior de pandemia. A gente não está no ano 10 de pandemia para você flexibilizar, nós estamos no ano 2 de pandemia. Hoje é muito pior do que foi o ano passado, inclusive por conta da variante da P1. Então, o que eu quero chamar a atenção da necessidade da gente cobrar do governo que ele deixe transparente os dados, porque as comunidades, a Sandra, que falou, a mãe de aluno, tem todo o direito de saber se os seus professores, os professores daquela escola, se os trabalhadores daquela escola, se as crianças que convivem com o filho dela estão com Covid, pegaram Covid, e a comunidade tem o dever de cobrar esses dados. E tem todo o direito de se mobilizar em torno disso. Como a gente também tem que se mobilizar em torno dos protocolos, porque como parte da campanha nacional pela educação, a gente não disse em nenhum momento que a escola tinha que ficar fechada para sempre, mas que a escola tinha que ser priorizada para quem tivesse condições de voltar de maneira segura, de forma que o direito à educação ele fosse de fato realizado e não esse engodo que a gente tem visto, esse comportamento genocida que os governos têm feito, dizendo de uma forma, usando dados de uma maneira absolutamente irrealista, para dizer para a população que ela pode ir tranquila para a escola, que nada vai acontecer. Então, eu só quero deixar para vocês a indicação, né, de que vocês... A gente fez uma live na quarta-feira explicando os detalhes da pesquisa, quem quiser assistir, está lá no YouTube da Repu. Também a nota técnica para que vocês, professores, comunidades, sindicatos, possam replicar e fazer uso desse estudo, fiquem à vontade, é de toda a população do estado de São Paulo, e também convidar vocês a acompanhar os trabalhos, a gente vai soltar uma segunda nota, que vai dizer respeito aos protocolos exatamente, e a gente vai estar em contato, inclusive, com a Irene, que fez um trabalho muito importante lá em Minas Gerais, discutindo exatamente o que é protocolo. Hoje não faz sentido mais a gente falar somente de limpeza de superfície, a gente precisa falar de ventilação, de espaços amplos, e para a gente ter uma ideia, no estado de São Paulo, 11% das escolas não tem pátio, 13% das escolas não tem quadra, e 82% das escolas não possuem mais de 2 banheiros para uso de estudante. Então, é nessas escolas reais que o governo está propondo que a gente
esteja fazendo aula presencial, em que os estudantes, jovens, crianças e profissionais estejam sendo expostos no pior momento da pandemia. Então, parabéns aos profissionais que estão em greve, vamos continuar na luta pela vida contra os governos genocidas. Muito obrigada pelo espaço, para a divulgação, e estamos juntos.